Fala galerinha do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Nessa aula de hoje vamos dar continuidade aí no conteúdo de polinômios. Lembrando que começamos a falar de monômios, em seguida entramos aí na parte de polinômios, certo? E nessa aula de hoje vamos tratar sobre o tema de adição algébrica de polinômios e de multiplicação de polinômios. E para começar ensinando esse conteúdo, eu preferi ir logo aí para um exercício certo de matemática pura e logo mais à frente vamos fazer exercícios mais contextualizados, com aplicações para o dia a dia, certo? Então veja bem, a adição algébrica de polinômios ela é bastante, no caso aí, parecida, certo, com a de monômios, e vale ressaltar que todo monômio também podemos considerar um polinômio, beleza? Então veja bem, numa adição algébrica de polinômios, eu tenho que no caso, somar os polinômios, no caso, que tem a parte literal igual. Então, a primeira propriedade, a primeira regra, é que eu posso somar apenas, no caso, aí, polinômios e monômios que têm a mesma parte literal igual, ou seja, aqueles que têm, no caso, as mesmas letras, certo? Então, indo aqui para a resolução desse exercício, eu vou olhar para esse primeiro carinha aqui, ó, no caso aqui, ó, o meu 15A, e vou procurar, no caso, o outro que tem a mesma parte, no caso, literal. O único que tem a mesma parte literal, no caso aqui, é o menos 9. Então, é como se eu somasse aqui, ó, 15A, certo? Menos, certo? Vou dar um Ctrl Z aqui, menos 9A, certo? E aí eu vou colocar um sinalzinho de mais aqui. Agora eu vou para o segundo. O meu segundo, certo? Vai ser aqui, no caso, o menos 7b, que eu vou circular aqui, ó, menos 7b. E aí eu procuro outro carinha que também tem a mesma parte literal, que no caso aqui o único que tem é o meu, no caso, menos 8b. Então eu vou abrir parêntese aqui e colocar o menos 7b, certo? Com menos 8b, e vou fechar esse parêntese bem aí, certo? Vou procurar outro carinha agora aqui, ó, o que sobrou, o 4c. O único que também tem a parte literal C é o meu 3C. Então, eu vou abrir parênteses e vou escrever aqui, ó, 4C mais 3C. Certo? Agora eu faço, no caso, a junção dos meus coeficientes. Por exemplo, aqui, ó, 15 menos 9, isso dá igual a 6. Apenas adiciono a minha parte literal. Certo? Esse outro carinha aqui, ó, menos 7b, né, com menos 8b, eu vou somar, no caso aqui, ó, menos 7 com menos 8, ou seja, eu devo R$ 7 para uma pessoa e R$ 8 para outra pessoa, eu vou ficar devendo, no caso aqui, ó, menos 15 e adiciono a parte literal, que é o b. Indo para esse terceiro aqui, eu vou somar 4 mais 3 é igual a 7 positivo, certo? E depois só adiciono a parte literal. Beleza? Tranquilo? Vou pegar aqui agora resolver, né, a minha segunda questão. Olha só, agora eu venho aqui, ó, no meu 2y elevado ao quadrado, certo? E vou procurar agora. Antes de resolver essa questão, tenho que se atentar a um detalhe, no caso aqui, ó. Lembra daquela propriedade que aprendemos lá no conjunto dos números inteiros? Toda vez, no caso aqui, ó, que eu tenho um sinal negativo que ele precede uma expressão que está dentro de parêntese, eu troco o sinal de todo mundo que está dentro dessa expressão. Então, eu vou reescrever isso, vou reescrever essa letra B. Então, a minha letra B ela vai ficar assim, ó, 2y, certo? Vai ficar 2y elevado ao quadrado, 2y elevado ao quadrado, menos 3ay, certo? Mais 4a elevado ao quadrado. Agora chegamos naquela parte que eu acabei de falar, que é o detalhe. Então, se eu tenho um sinal de menos, eu vou trocar o sinal de todo mundo que está aqui, ó. Se aqui é AY, vai ficar menos, no caso aí, ó, AY, certo? E vou escrever o A do outro jeito, que eu estou escrevendo os outros algarismos. Então, vai ficar AY, certo?
Se aqui é menos 5y elevado ao quadrado, vai ficar mais 5y ao quadrado. E aqui vai trocar o sinal, ficando mais a elevado ao quadrado. Agora eu vou identificar, fazer o mesmo procedimento que eu fiz no caso aí, na questão anterior. Eu vou lá e vou circular aqui, ó, o meu, ó, 2y ao quadrado. E vou procurar outro carinha que tem o quê? A mesma parte literal. O único carinha que tem a mesma parte literal, no caso, é o meu 5y ao quadrado. Então, eu vou somar apenas esses dois. 2y elevado ao quadrado mais 5y elevado ao quadrado, certo? Agora, eu vou aqui para o meu segundo, certo? Pegar uma coloração diferente. Agora, eu vou para o meu 3ay. O único que tem 3ay, vamos ver se tem algum que tem 3ay. Tem ay aqui, ó, que é 1ay. E agora eu vou somar, no caso, esses dois, ó, mais, certo? Vai ficar, ó, menos 3ay, certo? Com menos ay. Vou deixar esse carinha bem aí. E vou adicionar agora com um único integrante que sobrou, que no caso é o meu 4a ao quadrado, que eu vou somar, no caso, com esse a ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar 4a ao quadrado, que eu vou somar, no caso, com a ao quadrado, certo? E agora eu esqueço, no caso, essa parte aí, ó, que é a minha parte literal, e soma apenas os meus coeficientes. 2 mais 5 é igual a 7. Agora, adiciona a minha parte literal, que fica dessa seguinte maneira. Esse outro aqui também, ó. Aqui eu tenho menos 3ay, certo? Com menos ay. Então, olha só, menos 3 com 1 vai dar igual a menos 4 e apenas adiciona a minha parte literal, certo? Resolvendo esse último carinha, vai ficar, ó, 4 mais 1, no caso, vai ser igual a 5, e agora eu adiciono apenas a minha parte literal. E minha resposta fica exatamente 7y elevado ao quadrado menos 4ay mais 5a ao quadrado, beleza? Agora eu vou pegar a minha super, mega, ultra borracha aqui e apagar para a gente resolver a letra C. Eu acho que eu apaguei até demais, né? Que tinha apagado o restante ali da letra C. Então, indo lá resolver a letra C, essa expressão muito grande aí. E agora, veja bem, eu não vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na questão B, porque, olha só, esse carinha que está bem aqui, ele é positivo. Se ele é positivo, fica o quê? A mesma coisa, beleza? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou circular o meu 3a ao cubo. E vou procurar uma outra parte literal que é semelhante. A única parte literal que é semelhante, olhando um por um, no caso, vai ser aqui, ó, menos 5a ao cubo. Então, eu vou abrir um parêntese e escrever aqui, ó, 3a ao cubo, certo? Com menos 5a ao cubo. Vou fechar e adicionar um sinal de mais, certo? Agora eu venho para esse meu segundo carinha aqui, ó, e vou identificar outro que tem a mesma parte literal, que é a ao quadrado b. O único que tem a ao quadrado b, no caso, é esse outro carinha aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó, menos 2a elevado ao quadrado b, que vou somar com mais 7a ao quadrado b e fecho parênteses. Agora, eu pego uma outra coloração e passo para o meu terceiro aqui, ó. O meu terceiro, a parte literal dele é mais 5b ao quadrado. O único que tem, no caso aí, ó, ab ao quadrado é esse último aqui, ó, que é menos 6ab ao quadrado, certo? Vou adicionar um sinal de mais aqui, certo? E vou escrever, ó, de verde, 5ab ao quadrado, certo? Com menos, olha só, menos 6ab, no caso, ao quadrado, certo? Agora, eu pego uma outra coloração aqui, certo? E vou circular o que restou, que é o meu menos 6b ao cubo. O único que tem a parte aí b ao cubo é esse que restou, que é mais 1b ao cubo. E vou fazer a soma desses dois, que é menos 6b ao cubo, certo? Esse daqui,
com mais esse outro, que é mais b ao cubo, e fecho parênteses. Agora eu venho fazendo essa operação de 1 por 1. Agora veja bem, ó, 3 menos 5, ou seja, eu tenho R$ 3, só que eu tenho uma dívida de 5, eu continuo ainda devendo 2a ao cubo, belezinha? Indo para esse segundo aqui, ó, menos 2 com mais 7, veja bem, eu devo R$ 2 e tenho 7 para pagar. Ainda eu fico na minha carteira com R$ 5 positivo. E agora, simplesmente, eu só reescrevo a parte literal, que é a ao quadrado vezes b, certo? Então, esse daqui já foi eliminado, esse daqui também já foi eliminado, vou partir para esse outro. Veja bem, eu tenho R$ 5 na minha carteira, só que eu devo 6, certo? Ainda vou ficar com a dívida de R$ 1, certo? E agora apenas reescrevo a parte literal, que é a b ao quadrado, certo? Agora eu vou para esse último. Veja bem, eu tenho uma dívida de 6, certo? Uma dívida de 6 e tenho apenas R$ 1 para pagar. É como se houvesse um aqui. Então, menos 6, certo? Com mais 1, isso, no caso, vai resultar em menos 5b ao cubo. Não tem como simplificar mais nada que está escrito aqui. Então, a minha resposta é menos 2a ao cubo com mais 5a ao quadrado b com menos 1ab ao quadrado com menos 5b ao cubo. Certo? Então, é desse modo que executamos aí os procedimentos de adição ou então de adição algébrica de polinômios, beleza? Tendo estudado a parte aí de adição algébrica de polinômios, vamos resolver agora a multiplicação de polinômios. O primeiro caso que vamos ver aqui, ó, eu vou até adicionar aqui o número 1 aqui, ó, que é o primeiro caso, é multiplicando um monômio por um polinômio. Então, eu vou pegar um monômio, certo? E vou multiplicar esse monômio por um polinômio. Mas para a gente aprender a fazer essa multiplicação, eu trouxe essa seguinte situação. Aqui ele tem esse retângulo, certo? E esse retângulo que está escrito bem aqui, ó, ele tem, no caso aqui, duas repartições, que é a repartição, no caso, número 1 e a repartição número 2. E se for para a gente, no caso aí, fazer o cálculo dessa área, que é o nosso objetivo, e a área de um retângulo, certo? Nós sabemos que é multiplicar, no caso aqui, ó, o seu comprimento por sua largura. Então, eu tenho como largura o x, certo? Que multiplica, no caso, o comprimento. Quem é o meu comprimento? Meu comprimento é 2x mais y, como se fosse um lado aí de uma mesa, de uma parede, seja lá do que for. Então, vai ficar 2x mais y. Então, essa expressão algébrica, certo? No caso aí, no caso, a área dessa figura 1 e 2 logo de uma vez. Lembrando que esse daqui, ó, que esse x é a largura, certo? Que o x é a largura, e 2x mais y é o meu comprimento, certo? É o meu comprimento. Então, agora eu tenho que fazer a multiplicação desse monômio por esse polinômio, que é o nosso primeiro caso. Reescrevendo aqui novamente que é x, certo? Abre parêntese, que está multiplicando 2x mais y e fecha parêntese. A multiplicação, no caso de um monômio, que é a minha largura, pelo um polinômio, que é o meu comprimento, é aplicando a propriedade da distributiva. Como assim, professor? Veja bem, eu vou multiplicar aqui primeiro, ó, x que multiplica, no caso, 2x. Então, se eu tenho aqui, ó, 2, no caso aqui, se eu tenho x que multiplica, no caso, 2x, certo? Vai ficar aqui, ó, 1 vezes 2, que vai ser igual, no caso, a 2. X vezes x, ou seja, eu conservo a base, que é o meu x, e somo os meus expoentes, que é 1 mais 1, que resulta em 2. Então, aqui fica, no caso, x elevado ao quadrado, certo? Então, é como se houvesse um número 1 bem aqui, e eu multiplico 1 vezes 2, que dá igual a 2, e parte literal com parte literal, que é x vezes x, que no caso dá x ao quadrado. Então, peguei esse primeiro carinha e multipliquei pelo primeiro carinha do polinômio.
Agora eu vou pegar esse primeiro carinha e multiplicar pelo segundo carinha do meu polinômio. Então, se eu multiplicar x vezes y, isso é igual, no caso, a xy. Então, a área da minha figura 1 e 2, ela pode ser escrita dessa seguinte maneira. E o que diz aqui, esse subtítulo, que é multiplicando um monômio por um polinômio, é justamente isso que eu estou dizendo. Aqui eu tenho um monômio e aqui eu tenho um polinômio. Então, quando eu multiplico um monômio por um polinômio, eu tenho que aplicar a propriedade da distributiva. Eu multiplico esse primeiro carinha com o primeiro carinha do polinômio e depois o meu primeiro carinha do monômio com o segundo carinha do meu polinômio. O nome disso daqui, ó, dessa propriedade, é propriedade distributiva. Eu distribuí para o primeiro, depois eu também distribuí para o segundo. Também é conhecida essa propriedade como chuveirinho, mas só que no caso aqui eu fiz ao contrário. Eu tinha que fazer assim, ó, x vezes 2x, que dá 2x ao quadrado, e depois eu multiplicava x vezes y. Por isso que também é chamado de chuveirinho, beleza? Indo aqui, ó, para o segundo caso, é quando eu tenho uma multiplicação, certo? De um polinômio por outro polinômio. Veja bem, eu tenho o meu primeiro polinômio, que é esse daqui, ó, que é 3a mais 2b, certo? Vou abrir e fechar parênteses, que está sendo multiplicado por 2a menos, no caso, 5b, certo? Como é que funciona essa multiplicação? Isso mesmo, vou aplicar a propriedade do distributivo, então chuveirinho. Vamos multiplicar aqui, ó, 3a, que multiplica, no caso, 2a. Então, eu vou multiplicar coeficiente com coeficiente. 3 vezes 2 é igual a 6, certo? E parte literal com parte literal. A vezes a vai dar igual a a ao quadrado, beleza? Agora, eu vou pegar esse mesmo carinha e continuar aqui. Agora, eu vou pegar o 3a e multiplicar pelo segundo carinha. Então, vai ficar aqui, ó, parte numérica, né? No caso, que é o coeficiente 3, que multiplica menos 5, isso vai dar igual a menos 15. Agora, eu multiplico A vezes B. A vezes B é AB, certo? Acabou esse daqui, vou lá para o meu segundo. Agora, eu vou multiplicar aqui, ó, certo? Vou multiplicar aqui, ó, 2B vezes 2A. Vou multiplicar agora aqui, ó, 2b vezes 2a. 2 vezes 2 é igual a 4, positivo, porque esse carinha é positivo, esse daqui também é. Agora, olha só, b vezes a é a mesma coisa que a vezes b, porque a ordem aí dos fatores não altera o resultado na multiplicação. Ou seja, eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2 é igual a 6, é a mesma coisa que eu multiplicar 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, se eu estou multiplicando aqui, ó, 2 vezes A, ou eu estou multiplicando B vezes A é a mesma coisa que A vezes B. Como nesses outros aqui eu coloquei o A primeiro, eu vou fazer questão também de fazer a mesma coisa na minha parte verde aqui, ó. Então, B vezes A, certo? É a mesma coisa que A vezes B. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. B vezes A é a mesma coisa que A vezes B, certo? Agora, eu vou multiplicar por esse último aqui, ó, certo? Esse último vai ficar da seguinte maneira, ó. 2 positivo com 5 negativo, isso daí vai me dar menos 10, certo? Vai me dar agora menos 10. Agora, eu vou multiplicar aqui, ó, B vezes B, isso vai resultar em B ao quadrado, beleza? E o resultado fica assim. Mas se a gente observar bem toda essa expressão, eu consigo notar que ainda tenho, no caso aí, monômio semelhante. Veja bem aqui, ó, esse monômio aqui, ó, ele é semelhante com esse outro. Então, eu posso fazer uma simplificação, certo? Eu vou reescrever aqui, ó, 6a elevado ao quadrado e vou simplificar esse polinômio aqui. Veja bem, eu tenho R$15, uma dívida de R$15 e tenho 4 para pagar. No caso, ainda eu vou ficar devendo R$11. E agora eu vou simplesmente reescrever a minha parte literal, no caso, que é AB. Aqui, simplesmente, esse meu menos 10b ao quadrado eu vou repetir. E o resultado fica 6a ao quadrado com menos 11ab
menos 10b ao quadrado. Belezinha, galerinha? Galera, então, o conteúdo sobre adição e multiplicação de polinômios era este, certo? Próxima aula iremos resolver sobre divisão de polinômio. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!